Ok, vamos lá. Capítulo 8. Aqui estou na versão contemporânea, ok? Oh, veio de longe para causar? Manda ficar quietinho que veio de longe para causar? Não. Capítulo 8. Quando ele abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Então a gente parou lá no capítulo 6, no 6º selo, tivemos uma pausa, e aí ele volta exatamente aonde ele parou. Jesus está lá com o rolo na mão, e ele vai abrir o 7º selo. E quando Jesus abre esse 7º selo, para tudo, faz um silêncio, aquela atividade da sala do trono, os que estavam participando do chamar dos eventos dos cavaleiros, parou tudo. Os mártires que estão clamando embaixo do trono, para tudo. Silêncio não é na terra, é no céu. O céu parou. Por que que o céu parou ao abrir do 7º e último selo? Lembra do livro? O livro agora vai se abrir. E tudo no céu sempre muda quando algo importante acontece com o livro. Então, o livro já liberou tudo que tinha que ser liberado pelos selos. Agora se abre o momento do juízo das trombetas que estão aqui dentro. Então, para tudo, porque agora o Cordeiro vai começar a liberar das trombetas do juízo sobre a terra. Ao mesmo tempo, o que aconteceu sobre a terra, na minha interpretação, na minha cronologia? O anticristo está no templo e ele se autodeclara Deus e diz, adorem-me. Então chegou o tempo do juízo, porque a iniquidade na terra transbordou. Meia hora de silêncio no céu. E viu 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, aos quais foram dadas 7 trombetas. Eles não têm 7 trombetas o dia inteiro, todo dia, de toda a existência. Só nesse momento eles vão receber as suas trombetas, porque agora chegou a hora de tocá-las, chegou a hora do juízo das trombetas. Versículo 3. Enquanto eles estão ali posicionados, veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Sabe aqueles incensários da igreja ortodoxa? Imagina um daqueles, um incensário de ouro para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, nós estamos no ambiente da sala do trono, existe um altar que é um mix de altar de sacrifício e altar de incenso. Porque tem os santos que estão clamando debaixo do altar, e morreram como sacrifício ao Senhor, mas eles também estão clamando, estão intercedendo, estão orando. Nós vemos uma fusão desses 2 altares diante da sala do trono, porque o sangue do Cordeiro não precisa mais ir nesse altar, já foi. E está subindo essa adoração e essa intercessão. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu com aquele fogo que estava no altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Lembra da nossa frase reincidente dos abalos climáticos que acontecem a cada fim de um tipo de juízo? Então, abriram-se todos os selos. O livro agora está aberto. E vai acontecer um evento que começa no céu e termina na terra com terremotos físicos. Então está aqui. Tivemos a abominação desoladora dentro da minha cronologia. O anticristo quebra a aliança e se autoproclama Deus. E aí nós temos o 7º selo. O livro é aberto, liberando suas trombetas. E temos a meia hora de silêncio. E os relâmpagos, vozes, trovões e terremotos. É como se esse evento inaugurasse a grande tribulação. Os próximos 3 anos e meio desse juízo sobre a terra. Capítulo 8, versículo 6. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Acabou todo esse momento de intercessão e tudo mais, chegou a hora do juízo.
O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue que foram lançados na terra. Perceba em todos esses juízos a direcionalidade do evento. Estava no céu, chegou na terra, já era na terra. Perceba essa direcionalidade. Então, o primeiro anjo, ele toca a sua trombeta e acontece uma saraiva, que é uma chuva de pedra com fogo misturado e com sangue. E eles foram lançados sobre a terra. Foi queimada com essa saraiva 1/3 da terra, 1/3 das árvores e 1/3 de toda a erva verde. Lembra dos 4 anjos que ficaram retendo os ventos? Eles estão liberando esses ventos agora. E os 144 mil de Israel estão selados agora. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar, como que um grande monte ardendo em fogo. Perceba que não vem do céu esse monte, mas ele é lançado no mar. E ele está ardendo em fogo e tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar. Seja o que for esse grande monte, incendiado, incandescente, ele vai matar 1/3 dos animais viventes, das criaturas do mar, e também vai destruir 1/3 dos navios. Nós estamos agora vendo a fonte os recursos de subsistência e sobrevivência do homem sendo diminuídos grandemente. Se já tinha peste, fome, guerra antes, agora nós temos tragédias de um cunho mais sobrenatural que estão tirando o pouco de alimento que sobrou sobre a terra. Pensa que quando a gente fala de comida, a gente fala também quando a gente fala de navios, a gente fala de cadeia de distribuição de alimentos. O que vai acontecer nos oceanos por conta dessa segunda trombeta vai interromper essa distribuição de alimentos. Tá? Então, não caiu na costa do Brasil, mas se eu tinha coisas que eu importava, sei lá de onde, talvez esses produtos não cheguem. Versículo 10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu. Veja que aqui ele especifica que veio do céu. Caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha e caiu sobre a 1/3 parte dos rios e das fontes de águas. Então, a água potável também vai diminuir. O nome dessa estrela, que foi lançada do céu, era Absinto, e a 1/3 parte das águas tornou-se amarga e muitos homens morreram por causa das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a 1/3 parte do sol, a 1/3 parte da lua e a 1/3 parte das estrelas, de modo que a 1/3 parte deles se escureceu. Então, imagina que agora, além de ter menos alimento, nós temos também uma escuridão. A claridade vai diminuir, tanto do céu, do sol, como do dia, como da noite. A 1/3 parte do dia não brilhou e, semelhantemente, a da noite. Enquanto eu olhava, eu ouvi uma águia. É uma águia mesmo, a palavra é uma águia. Pode ter sido um querubim, um serafim, que parece águia, mas está escrito águia no texto. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Então, nós vimos 4 trombetas que abalaram todos os recursos de subsistência do homem sobre a terra. E aí vem um mensageiro de Deus anunciando que os próximos 3, SOS Jesus. Se você achou esses 4 ruins, os próximos são ais. Então, a 5ª trombeta é o primeiro ai, a 6ª trombeta é o segundo ai e a 7ª trombeta é o terceiro ai. Tudo podia ficar pior e vai ficar bem pior agora. Vamos lá? Versículo 9, capítulo 9. Tudo certo? Capítulo 9. O 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela, que aqui provavelmente é um anjo, é um astro e provavelmente é um anjo. Vamos ver mesmo se é ou não. Atenção. E viu uma estrela que do céu havia caído na terra. O tempo do verbo aqui é esse. Essa estrela do céu
havia caído na terra, não caiu no momento que João viu. Do céu havia caído na terra e foi-lhe dada uma chave do poço do abismo. Então nós vemos um astro que caiu e que recebe uma coisa que ele não tem de posse. Ele recebe uma chave que ele vai poder usar nesse momento para abrir um lugar espiritual que se chama o poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha e com a fumaça do poço escureceram-se mais um pouco, porque já estavam escurecidos, o sol, e agora o ar também vai ficar difícil de respirar. Imagina a fumaça saindo de um vulcão, é tipo esse tipo de coisa, sabe? Só que é um abismo espiritual que vai se abrir. E ele abriu o poço do abismo, versículo 3, e da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, autoridade, como aquela que tem os escorpiões da terra. Qual é o poder que os escorpiões têm? Eles te dão uma picada e você vai passar muito mal, de verdade. Eles têm esse tipo de poder. E foi-lhes dito que, olha só como esses seres são espirituais e vão obedecer à soberania de Deus. Novamente, Deus está dando um limite para essa tragédia aqui. Foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, a verdura alguma ou a árvore alguma. Então, para tudo. Os anjos dos 4 ventos seguraram os ventos e eles foram liberados na primeira, na segunda, na terceira trombetas. E danificaram tudo, 1/3 de tudo. Agora Deus está na sua misericórdia falando para esses gafanhotos, vocês não vão tocar em mais nada de vegetação, ok? O que vocês vão poder fazer? Vocês vão poder tocar somente nos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Esses seres que saem do abismo somente podem tocar nos homens ímpios. Eles não podem tocar nos santos. Lembra o que ele disse para a igreja de Filadélfia? Na hora da provação, eu vou guardar vocês. Eles estão numa hora de provação aqui. Mas o selo que eles têm é o selo do sangue de Jesus, do nome de Jesus, do Espírito Santo da promessa que está dentro deles. Então, nesse momento, esses seres espirituais que são liberados do abismo não podem tocar nos santos. Eles vão tocar aonde? No homem que não tem Jesus. E esses vão sofrer terrivelmente, mas não vão poder morrer. Olha só, Deus não vai permitir que esses seres que saem do abismo matem ninguém. Foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentassem. Então, eles têm um tempo limite. Vocês podem atormentar, é só por 5 meses e não pode matar ninguém. Você conhece algum gafanhoto que vai obedecer essa ordem? Bom, Deus pode fazer até os gafanhotos oferecerem. Mas quem já teve visão do mundo espiritual, olha a descrição desses seres e sabe imediatamente que são seres espirituais. Que vão meio que se materializar aqui, porque eles vão picar o homem, né? Eles vão atormentar o homem ímpio. Versículo 6. Naqueles dias... Não, versículo 7, é isso? Não, 6. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O tormento será tão terrível que as pessoas vão querer morrer, mas Deus não vai deixar. A aparência dos... só lembrando, dentro da nossa cronologia, a gente já está depois da abominação desoladora, já foi liberada a marca da besta aqui, tá? A partir daqui, a gente já entrou no território da marca da besta. Então, teve quem não recebeu a marca da besta, que está nesse bolo de ímpios, e teve quem recebeu a marca da besta nesse bolo de ímpios. Versículo 7. A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos preparados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia como que umas coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham cabelos como cabelos de mulheres e os seus dentes eram como os de leões. Tinham couraças como couraças de ferro e o ruído das suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos que correm ao combate. E tinham caudas e ferrões semelhantes às dos escorpiões e nas suas caudas tinham poder para danificar os homens por 5 meses. Tenebroso, né? Tinham sobre si um rei
E esse rei é um anjo, que é um anjo do abismo. Quem sabe esse é aquele que havia caído e recebeu uma chave para abrir, ou quem sabe esse é outro que já estava no abismo com eles? Não sabemos, mas veja o calibre espiritual desses seres, dessas criaturas. Não são físicos, não são exércitos de homens, são seres espirituais que saíram de um abismo e que tem um anjo, um principado, uma potestade que está sobre eles. O nome do rei, o anjo do abismo, em hebraico é Abaddon, em grego é Apolion e em português é destruidor. Versículo 12. Chegou o fim do primeiro ai. Passado é já um ai e depois disso ainda vem 2 ais. Versículo 13. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro. Lembra dos santos que estavam embaixo do altar? Lembra dos santos que estão nesse altar de intercessão, a oração? Lembra disso? Ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, ou seja, uma voz dos santos, que estava diante de Deus, a qual dizia, o que a voz falava? Eles dirigiram a sua voz para o sexto anjo das trombetas. E eles falaram assim para o sexto anjo: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Que tal você, seu intercessor que está lá na oração diante do altar? Você já morreu, você já está lá. Ou você está em alguma dimensão do Espírito na intercessão e você vira com Deus para o anjo da trombeta e fala, solta os anjos. Você dá uma voz de comando. Olha que interessante isso. Nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, participando do juízo, das trombetas. Tremendo, aterrorizante ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. 15. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, para aquele dia, para aquele mês e para aquele ano. Na absoluta soberania de Deus, existe um tempo em que esses anjos vão ser soltos. E não é quando eu quero, não é quando fulano, ciclano, beltrano querem. É na soberania de Deus, no tempo exato que Deus mandar. Só nesse momento. E tem um dia, um mês, um ano específico, uma hora específicos para isso acontecer. Não é qualquer hora. Está nos planos de Deus. E foram soltos. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Eu ouvi o número deles. E assim, eu vi na minha visão. Essa era a aparência deles. Os cavaleiros tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. Então, a parte externa era de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como de leão, mas da boca saía fogo, fumaça, enxofre. Fogo, fumaça, enxofre. Por essas 3 pragas, fogo, fumaça, enxofre, foi morta. Agora eles não têm poder só para matar, eles de fato vão matar. João já vê a conclusão de que foram mortos na humanidade 1/3 da humanidade nesse tempo. Com tudo isso que estava saindo da boca desses seres espirituais. Eu sei que muitas pessoas querem que seja um exército chinês usando indumentária do século retrasado, mas cá entre nós. O poder dos cavalos está na sua boca, versículo 19, e nas suas caudas, pois as suas caudas eram semelhantes a serpentes e tinham cabeças e com elas causavam dano. Os outros homens não foram mortos por essas pragas. Perdão. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram. Então, um terço da humanidade cai aqui, morre, e aqueles que sobraram não se arrependem das suas obras, para deixarem de adorar. Olha o que eles estavam fazendo, adorando demônios e ídolos de tudo quanto é material que você possa imaginar, ou seja, a idolatria voltando a todo vapor e a feitiçaria a todo vapor. Mas, se eles já estão aqui na grande tribulação e a marca da besta já foi liberada, será que esses ídolos todos têm a ver com o anticristo ou não? Não sabemos.
Eles também não se arrependeram de outros pecados. Olha só que interessante a lista dos pecados. Homicídios, feitiçarias, prostituição, e aí, de repente, você vê furtos no meio desses três. Parece que não combina, né? Não furte. Acho que é porque a fome vai ser tão grande que isso vai aumentar tão terrivelmente, mas enfim. Eles não vão se arrepender, ok? Tudo certo? Nada resolvido?